E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo /vlog. E no vídeo de hoje eu queria recomendar para vocês um vídeo muito legal, na verdade uma série do canal Crash Course. Para quem não conhece esse canal, ele é muito legal. Ele tem uma parte de roteiros, de animação e tudo mais que é muito bem produzida. E é um canal de muito conteúdo com uma série de informações. Tem desde vídeos de história, vídeos de astronomia, vídeos de economia. Tem uma série deles de estatística que eu acompanho também. E eles começaram uma série bem legal de inteligência artificial com um youtuber de computação e IA, que é o Jaybirds. E o propósito desse meu vídeo aqui agora é fazer tipo um comentário, uma análise, comentando partes do vídeo que eu achei bem legal, até para bater um papo com vocês sobre inteligência artificial, que é uma coisa que eu não tenho falado muito, a não ser na minha série de vídeos de Machine Learning mesmo. E no vídeo eles relatam que a inteligência artificial está em tudo, desde bancos que verificam se uma pessoa deve ou não receber um empréstimo, algoritmos que verificam se um paciente está doente ou não a partir de análise de imagens ou análise de dados de exames, completando textos no seu celular ou até mesmo recomendando o que você deve ouvir ou assistir, que é uma coisa que a gente tem, por exemplo, no YouTube, no Netflix. E a IA não para por aí. A ideia é que no futuro a gente seja cada vez mais auxiliado pela IA, como carros autônomos que vão ser capazes de dirigir os carros sozinhos e prevenir acidentes, ou até oferecendo um atendimento personalizado de saúde para idosos. E essa é a parte boa. Qual que seria a parte ruim? Muita gente questiona que esses algoritmos vão afetar até mesmo o nosso livre-arbítrio. E empresas como Google, Facebook, Amazon e Apple irão nos vigiar como se fosse o livro 1984. Outro ponto que é muito discutido, eu já discuti bastante aqui no meu canal, vou colocar até na descrição do vídeo alguns vídeos que eu comentei sobre a automação tirando os nossos empregos. No Peixe Babel, a Camila Laranjeira também discute isso. Enfim, muitas coisas. Os robôs irão nos matar, tipo no Exterminador do Futuro? Afinal de contas, a IA é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O que é a inteligência artificial no fim das contas? Se você assiste muito filme, lê muitos livros sobre o advento, o avanço da inteligência artificial, você entende que a ideia dela é imitar e ter um comportamento muito próximo de um ser humano. Só que essa ideia da inteligência artificial ela é muito generalista. Não é bem o que ocorre na inteligência artificial que a gente trabalha no dia a dia. A IA generalista é capaz de aprender e ter comportamento dos mais diversos. Responder qualquer tipo de pergunta que você faça, realizar uma ação imprevista de um jeito que um ser humano seria capaz de superar obstáculos inesperados, como se estivéssemos brincando de Deus, criando o nosso serzinho, o nosso indivíduo capaz de fazer uma série de coisas, aprender, realizar ações das mais diversas. Só que a IA que trabalhamos hoje, na prática, ela é muito voltada a tarefas específicas. Elas realizam as ações que você programou especificamente. Não tem como uma IA fazer algo que você não programou. Enfim, vamos lidar com uma definição de IA mais acadêmica, mais científica. Uma máquina possui IA se ela é capaz de interpretar informação, aprender algo sobre os dados e usar esse conhecimento para se adaptar e atingir metas específicas. Nota bem o específico aí, faz toda a diferença. Um exemplo disso a gente pode ver num vídeo mais antigo que eu gravei, onde eu programei um algoritmo que analisa imagens e diz se a pessoa do vídeo é a Camila Laranjeira, se é o Leon, se é a Nilce ou se é o Pirula. Ela interpreta os dados ali do vídeo e toma a decisão. Isso é a IA que conhecemos, realizando uma tarefa bem específica. Essa IA não consegue extrapolar ou ir além. Essa IA não é capaz de conversar comigo, aprender, conhecer novas pessoas. Ela só consegue reconhecer uma pessoa que eu treinei na base de dados.
eu recortei uma série de fotos do Pirula, do Leon, da Nilce, da Camila Laranjeira, entreguei isso tudo para um algoritmo e o algoritmo foi capaz de discernir por si só quem é quem. Só quem eu introduzir na base de dados, esse meu algoritmo vai ser capaz de aprender. Esse impeditivo parece ruim, mas se for olhar por outro viés, é até bom que previne o surgimento de coisas como os robôs da Matrix ou mesmo a Skynet. E ainda assim, essas inteligências artificiais fazem muita diferença no nosso cotidiano. Por exemplo, se você tem um robozinho que limpa o chão na sua casa, nossa, quebra um galhão. É uma inteligência artificial bastante simplificada, voltada a uma tarefa específica que faz a diferença na nossa qualidade de vida. E não é apenas limpando o chão, não. Existem inteligências artificiais em uma série de locais diversos. Temos IAs que, por exemplo, lidam com galpões, depósitos, para supermercado, para essas grandes lojas de varejo, que são capazes de, por conta própria, fazer solicitação de pedidos, estocar itens, transportar ao longo de uma série de regiões do nosso país. Temos IAs em redes sociais como YouTube, Twitter e Instagram, capaz de selecionar propagandas para um público bem específico em momentos oportunos. Quanto você deve pagar por um seguro de carro? Uma IA pode decidir isso. Se você deve ter um empréstimo aprovado no banco, também uma inteligência artificial pode decidir isso. Coisas muito decisivas na sua vida também podem ser definidas por inteligências artificiais. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem colleges que, de uma maneira simplificada, seria tipo uma faculdade, ou mesmo uma vaga de emprego. Tudo pode ser decidido por inteligência artificial. Muitas pessoas podem ser filtradas na seleção por algoritmos antes mesmo de chegar num ser humano de RH avaliando se aquela pessoa deve ser admitida ou não. Muitos especialistas acreditam que a inteligência artificial e a automação é uma revolução nos moldes de uma revolução industrial. Essa mudança está acontecendo, ela é global e a gente ainda está aprendendo com ela. Muitos estão empolgados, mas muitos outros estão preocupados. Independente da sua opinião a respeito, é importante aprendermos o máximo possível sobre inteligências artificiais, até para a gente se preparar para o que vem aí. O tema inteligência artificial é bastante recente. Esse termo surgiu em 1956 graças a um cientista chamado John McCarthy. É bem interessante essa história. Ele e um grupo de cientistas montaram tipo uma conferência para discutir o tema, formalizar o tema, prever o que poderia acontecer, fazer um estudo bastante completo sobre esse termo que estava surgindo ainda. E quando a gente fala de conferência nos moldes atuais, a gente pensa em coisa tipo nos congressos mesmo, que você tem tipo um fim de semana, já pensando no almoço, na janta, uma coisa bem simples mesmo, que dura 3, 4 dias, mas essa conferência da inteligência artificial que eu estou falando para vocês, essa de 1956, ela durou 8 semanas. Então foi muita discussão produtiva sobre esse assunto. Tão produtiva até que nesse contexto surgiu a ideia de rede neural artificial. Pois é, parece que demorou e tal, mas nada. Logo que cunharam o termo inteligência artificial, já estavam pensando também na rede neural artificial. Para você ver como os caras dessa época já eram bastante espertos. Claro que nem todo mundo acertou também. Teve cientista dessa época que achou que já era possível criar um algoritmo nos moldes de um ser humano, uma inteligência artificial com capacidade semelhante às nossas, na década de 70. Estamos em 2019 e não estamos nem perto de criar uma IA inteligente como um ser humano. E as inteligências artificiais que temos hoje se assemelham muito aos bebês. O que é um bebê no fim das contas? Um bebê é um ser que não sabe praticamente nada ao seu redor e usa os seus sentidos, tentativa e erro, para aprender tudo o que está ao seu redor. Ele precisa usar os seus sentidos para aprender, para compreender o mundo ao seu redor e exercitar suas capacidades. Baseado nas consequências de suas ações, tudo será aprendido. Seu conhecimento será moldado. Botei o dedo nesse brinquedinho e tocou uma musiquinha? Bom. Toquei meu dedo nessa tomada e levei um choque?
ruim. Pense em milhares de eventos acontecendo assim o tempo todo. Essa cadeia absurda de dados moldando a inteligência artificial é o que constrói bons modelos. Isso é algo que a gente até está vendo na série de Machine Learning aí no meu próprio canal. Isso explica inclusive porque demorou tanto para chegarmos nessa primavera da inteligência artificial que vivemos hoje. Não era fácil em 1956 você ter muita informação para alimentar modelos capazes de realizar coisas significativas. Por isso, os especialistas consideram que até o ano de 2010 vivíamos em uma espécie de inverno da inteligência artificial, com todas as ideias, conceitos interessantes congelados, tipo o Capitão América, com todas aquelas ideias potenciais interessantes ficando guardadas, pois não tínhamos as capacidades para explorar aquele conhecimento. Não houve um momento eureka na inteligência artificial. Muita coisa pequena aconteceu e foi decisiva para o cenário que vivemos hoje. Mas podemos destacar dois grandes eventos que massificaram a inteligência artificial, que tornaram ela grande como é hoje. O primeiro deles foi o aumento absurdo das capacidades computacionais. Cada vez mais conseguimos criar dispositivos computacionais com capacidade de operação de ponto flutuante por segundo, os famosos flops, a capacidade de realizar tarefas muito grandes em dispositivos cada vez pequenininhos, já que os transistores, a gente conseguiu introduzir cada vez mais transistores em dispositivos cada vez menores. Não só isso, os equipamentos foram ficando mais baratos comercialmente. É só você pensar, por exemplo, que no seu celular você tem uma capacidade computacional muito maior do que os dispositivos que foram usados para levar o homem até a Lua. O segundo grande evento decisivo foi a absurda quantidade de dados que temos hoje, que só foi possível graças à melhoria do hardware, que foi o que eu já falei, e também a popularização da internet e das redes sociais, que permitiu criar uma quantidade de dados muito absurda. Quando você posta uma foto, clica num link, curte um vídeo, chama um Uber, compra um livro na Amazon, você gera dados e você vai gerando dados o tempo todo. O poder computacional e essa gigantesca quantidade de dados tornou possível esse progresso da inteligência artificial, descongelando essa geleira que emperrava o progresso da mesma. Muita coisa a gente está aprendendo ainda. Uma dessas coisas é justamente algo que eu já discuti bastante no meu canal também, que é a parte do viés dos dados. Se você incorpora dados que contêm algum tipo de preconceito, a máquina aprende o preconceito e perpetua situações ruins em nossa sociedade. Até a Ana Carolina da Hora, no canal Computação Sem Caô, que eu recomendo que vocês acompanhem, é um canal bem legal, ela fez um vídeo sobre esse tema. Eu também vou colocar aqui na descrição para você assistir, que é bem legal. Tá certo? Vocês gostam desses vídeos onde eu falo de inteligência artificial? Se sim, comente aí, sugira temas que vocês queiram que eu fale, tá certo? Então é basicamente isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aí. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E eu espero vocês na próxima, hein? Falou, 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 falou!